Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. Hoje vamos falar do financiamento das campanhas políticas no Brasil, que este ano devem ficar mais baratas. Como você sabe, as doações de empresas estão proibidas. O dinheiro das campanhas será bancado por recursos públicos e por pessoas físicas. Para explicar as mudanças, está aqui com a gente o assessor-chefe de exame de contas eleitorais partidárias do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Heron Pessoa. E também Marcelo Pimentel, mestre em ciência política e pesquisador associado do Laboratório de Pesquisa em Comportamento Político, Instituições e Políticas Públicas da Universidade de Brasília, que estuda financiamento de campanhas eleitorais desde 2012. Mas antes da gente começar a conversar com os nossos convidados, vamos entender um pouquinho melhor quais são as novas regras. Muitas mudanças, não é mesmo, Graciele Bittencourt? Pois é, Maranhão. Nessas eleições, as doações de empresas estão proibidas. Foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é para custear as eleições com dinheiro público. O valor desse fundo chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Aí vocês devem estar pensando, como vai ser distribuído esse dinheiro? É o seguinte, 2% para todos os partidos, 35% para partidos com deputados federais eleitos. 48% serão distribuídos de acordo com a proporção de representantes na Câmara e os outros 15% no Senado. Agora, as campanhas para presidente não podem custar mais que 70 milhões. Só para comparar, na eleição passada, algumas campanhas custaram mais de 1 bilhão. Os candidatos também vão contar com doações de pessoas físicas, sendo que o valor não pode ultrapassar 10% do rendimento bruto do doador. A outra novidade é que estão permitidas as famosas vaquinhas virtuais. Nessa modalidade, é necessário identificar as doações e dar transparência aos recursos recebidos, Maranhão. Heron, eu queria começar te perguntando o seguinte, as mudanças são gigantescas. O TSE tem um grande desafio pela frente para fiscalizar a aplicação dessas novas regras, não é isso? Exato, Maranhão. Não apenas o TSE tem um grande desafio em como fiscalizar a campanha desse ano, mas também os próprios políticos e os próprios partidos, eles precisam entender uma nova metodologia de fazer campanha. Até 2014, as campanhas eleitorais eram majoritariamente financiadas por doações das empresas, né? Basta dizer que em 2014, última eleição geral com a participação da doação das empresas, o financiamento total da campanha, 45% foi financiado diretamente por doações do empresariado. Agora, em 2018, nós, como você bem identificou aqui no início do programa, não temos mais a participação das doações das empresas por uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. Então, a principal matriz de financiamento, ela não mais vai ensejar o aporte de recursos abundantes em campanha, que foi característica até 2014. Então, os próprios candidatos e partidos políticos, eles precisam entender e renovar o modelo de como é feita a campanha eleitoral. Porque até 2014 o dinheiro era extremamente abundante. Agora você tem a necessidade não apenas de fazer uma campanha eleitoral para divulgar o seu programa de governo, as suas intenções durante o mandato, mas também uma campanha de arrecadação junto ao eleitorado. Tomando como base isso que você acaba de dizer, eu queria saber, Marcelo, o seguinte, para o eleitor que está em casa nos assistindo, para quem vai votar no dia da eleição, como é que se explica valores e diferenças tão gigantescas de uma eleição para outra? O que é que estava errado? O modelo de financiamento antigo ou esse novo modelo é uma experiência que a gente ainda não sabe como é que vai funcionar? Perfeito, Maranhão. Infelizmente, nós não temos um modelo de financiamento no mundo que a gente possa se espelhar e falar, bem, esse modelo com certeza dará certo. Então, esse ano nós teremos uma experiência no Brasil. Nas eleições anteriores, 2014, considerando todos os cargos, todos os candidatos, aproximadamente 4,4 bilhões de reais estiveram envolvidos. Nesse ano, considerando o fundo especial que foi criado e mais o fundo partidário, nós estamos falando de 2,6 bilhões de reais. Então veja a diferença, é muito grande. Como o Heron estava falando, os candidatos terão que se reinventar, né? Terão com uma quantidade bem menor de recursos, conseguir levar seu eleitorado às suas propostas e convencê-lo a apoiá-lo. Olha, o advogado e jurista Henrique Neves, que foi ministro do TSE entre 2012 e 2007, gravou uma participação e ele deixa uma pergunta para os nossos convidados. Vamos ver.
Mais importante do que definir de onde vem o dinheiro para as campanhas eleitorais, se ele vem das empresas, das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, web crowdfunding, ou se utiliza dinheiro público, é estabelecer e criar métodos de transparência, ou seja, o candidato prestar contas online e dizer exatamente quem está financiando a campanha dele, para que o eleitor, no curso da eleição, já tenha essa informação e saiba quem efetivamente está do lado daquele candidato, quem está financiando aquela candidatura. E, depois das eleições, possa-se ter também a cobrança. O princípio de uma eleição é que o fundo, o dinheiro, tudo tem que ser dividido em partes iguais. Só que a lei estabelece que 10% do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas é dividido igualitariamente entre todos os candidatos. 90% é dividido de acordo com a representação no Congresso Nacional. A minha dúvida que eu deixo para que vocês debatam é, esses 10%, para que todos os partidos recebam pelo menos alguma coisa, é significante? É algo que, vamos dizer, garante um mínimo de chance de igualdade para que as pessoas possam concorrer ao pleito tendo chances parecidas, pelo menos? Heron, eu gostaria que você respondesse, nos ajudasse a tirar essa dúvida do ex-ministro. O ex-ministro Henrique Neves é uma pessoa extremamente ativa nessa área de fiscalização de contas e conhece muito da matéria. E ele traz uma preocupação muito importante, que é a forma de como o dinheiro do fundo partidário ele é distribuído para os partidos políticos e as candidaturas e também é o mesmo modelo também aplicado ao fundo de campanha. Então, via de regra, os dois modelos, os dois fundos de campanha, eles têm uma característica que é você distribuir mais dinheiro para os partidos que têm maior representatividade no Congresso. Você tem, tanto no fundo partidário, aquela cota de 10% para distribuição igualitária e no fundo de campanha 2% para distribuição igualitária, mas esses percentuais são percentuais muito baixos em relação ao todo. Então, você tem uma, digamos assim, uma característica no modelo de distribuição dos recursos que sempre estará privilegiando aqueles partidos com maior representatividade na Câmara e no Senado. E isso, com certeza, traz um dificultador em relação até à renovação dessas bancadas na Câmara e no Senado. Era isso que eu ia tocar nessa questão com o Marcelo. A chance de renovação, então, fica reduzida por conta desse modelo, na sua opinião, Marcelo? Sem dúvida, né? A oligarquia dos partidos foi fortalecida e a definição de quais candidatos receberão recursos é fundamental para que os candidatos tenham chances. E, na visão dos próprios donos dos partidos, digamos assim, é melhor beneficiar algum candidato que já está eleito, que está buscando a reeleição, porque caso eles confirmem a sua reeleição, isso assegurará mais recursos nas próximas divisões dos fundos. Então, para os partidos, apostar na novidade, apostar num candidato com uma chance de sucesso mais incerta, é arriscado. Talvez seja melhor para eles, como estratégia de garantir recurso futuro, continuar investindo nos mesmos atores já eleitos. Além disso, isso traz uma outra questão, que é o fato de que o deputado estadual, o vereador, o prefeito, não tem peso nessa distribuição de recursos, né? Isso exato. Diminui a importância dessas eleições regionais? Na sua opinião? Não é uma questão de diminuir a importância das eleições regionais. Na realidade, como nós temos um modelo em que a principal matriz de financiamento ela é oriunda de recursos públicos, qual é, digamos assim, a maior preocupação dos partidos? É conseguir recursos para a próxima legislatura, para os próximos 4 anos. Então, por exemplo, o fundo partidário ele é distribuído de acordo com os votos válidos obtidos pelas bancadas eleitas na Câmara dos Deputados. Nós temos um estudo que identifica que cada voto válido destinado a um partido nesta eleição, ele vai render para o partido em um ano R$6. Nos 4 anos da legislatura, isso gera R$24 por voto válido. O valor isolado pode ser até um valor baixo, mas quando você multiplica isso pelo universo de eleitores, você constata que os partidos receberão milhões de reais ao longo de 4 anos. E tem um outro aspecto, não apenas a sobrevivência, digamos assim, financeira da agremiação partidária, mas principalmente a necessidade de se investir, nas campanhas de deputado federal para poder os partidos alcançarem a cláusula de barreira que foi estipulada na última reforma eleitoral. Então, esse modelo, ele dificulta muito a renovação
preocupação, porque os recursos para a campanha, que são escassos, como o Marcelo bem colocou aqui, 4,5 bi a última campanha geral e o fundo de campanha principal de 1,7. Então, você tem um descompasso aí entre o total do gasto da última eleição com o total da receita disponível. E um outro aspecto que eu acho mais importante, que é não apenas o viés financeiro da campanha, mas o tempo da campanha. A campanha de 2014, ela era de 90 dias, 3 meses. Esse espaço foi reduzido para 45 dias, como um dos motivos alegado seria a natural redução dos custos de campanha, porque você tinha uma campanha de 90 dias, ela passou a ser 45. Mas, por outro lado, isso traz um outro problema, que é a dificuldade de você debater novas ideias, é a dificuldade de você apresentar um candidato de fora do modelo já existente para que ele possa renovar o parlamento. Então, imagina que um parlamentar eleito hoje, ele tem uma exposição de 4 anos durante sua legislatura, enquanto que um candidato novo para o parlamento, ele vai ter apenas 45 dias de campanha e sem dinheiro. Ou seja, esse é um modelo que, de fato, dificulta muito a renovação do parlamento. Marcelo, e aí? Qual é a alternativa que a gente pode ter a isso? Faltou pensar nesse aspecto? Bem, mais uma vez, como eu falei, não há uma fórmula universal. Havia uma pressão muito grande em função dessa predominância do financiamento privado nas eleições, havia uma pressão muito grande para redução de custos. As campanhas estavam cada vez mais caras. Parte dos autores interpretam até como uma democracia saudável, onde há uma concorrência ferrenha pelo poder. Mas havia essa pressão que o custo era realmente muito alto. E como que você reduz? Vários mecanismos foram implementados. Essa diminuição do tempo é muito importante, é relevante. Com certeza conseguiremos fazer campanhas mais baratas a partir dessa medida. Mas gera você tem um prejuízo da conversa do candidato e de suas propostas com o eleitor. Exato. A preocupação do ministro é extremamente relevante, né? Seria essa parcela pequena, destinada para todos os partidos, suficiente para fazer partidos que representam grupos específicos, minorias, enfim, com chance real de eleição? Bem, não sei, tenho minhas dúvidas. O problema é que a criação de qualquer novo partido no Brasil já garantia um acesso a recursos da ordem de quase R$500 milhão por ano para cada partido. E aí você tem uma máquina de criação de partidos que fez com que atualmente a gente tenha 35 partidos cadastrados no TSE. Então, mais uma vez, não há forma universal. Qualquer medida terá efeitos positivos e negativos. O debate é fundamental nesse processo e a gente precisa realmente ir aprendendo. Eu confio mais em mudanças incrementais. Marcelo, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para aprofundar essa discussão. Nós já voltamos, já já. O Diálogo Brasil está de volta com a nossa conversa sobre as novas regras do financiamento de campanha política. E nós vamos direto, abrindo esse segundo bloco, com a participação de Felipe Caruso. Ele é consultor e fundador da consultoria em financiamento coletivo Bando. Com a proibição das doações de empresa para campanhas políticas em 2015, a gente se perguntou em 2016 se seria possível levar a nossa experiência em financiamento coletivo nas principais plataformas de crowdfunding do Brasil para campanhas políticas. E foi. A gente construiu uma campanha para a Prefeitura no Rio de Janeiro que levantou 1.800.000 com mais de 14 mil doadores. Só que se a gente olhar esse número que parece bacana, ele na verdade não se espalhou para o Brasil inteiro. Então foram levantados pela internet 3 milhões de reais. Mais da metade desse dinheiro foi para a nossa campanha. Para fazer com que mais candidatos utilizassem o financiamento coletivo, a gente tomou 3 atitudes. A primeira foi dialogar com a assessoria legislativa da Câmara dos Deputados para facilitar o uso do financiamento coletivo nas eleições, permitindo agora que os candidatos utilizem uma plataforma existente e não necessariamente precisem desenvolver o próprio site. Depois foi compartilhar o nosso aprendizado, levar a metodologia para mais pessoas. Então a gente deu cursos presenciais em movimentos de renovação política e montou um curso online, o powerfunding.com.br. Em terceiro, a gente está construindo uma campanha presidencial, financiada pelas pessoas, para que mais gente entre em contato com essa forma de financiar a política no Brasil. Há uma expectativa, e parece que está dando certo, de que tem um aumento do uso do financiamento coletivo no Brasil em 2018. A gente passa aí de 3 milhões em 2016 para cerca de 20 milhões. Já tem centenas de candidatos fazendo a sua arrecadação e a gente espera que esse seja um próximo passo.
ainda é pouco, mas um passo importante para a gente construir a cultura de colaboração na política no Brasil e para repensar o financiamento da democracia no país. Heron, essa será a terceira eleição em que se usará esse método de financiamento coletivo. Nas duas primeiras foi muito incipiente. Existe uma expectativa de que agora esse volume de recursos aportados na campanha por pessoas físicas possa aumentar? Então, esse é digamos assim, uma experiência nova que nós estamos trazendo para a eleição geral. Ela decorre da última reforma eleitoral em 2017 e a gente precisa, antes de fazer uma análise assim mais conjuntural, entender o modelo de financiamento que vigorava até a eleição de 2014, que, como eu disse antes aqui, maciçamente financiado pelo empresariado. Então, a participação da pessoa física no financiamento da campanha sempre foi muito ínfima. Como o colega falou no vídeo, nós precisamos, talvez, começar a iniciar uma cultura de participação do eleitor no financiamento da campanha. É um processo educativo. É um processo educativo e de longo prazo. Porque, na realidade, se você parar para pensar bem, nós não tínhamos essa cultura de pessoas físicas doando para a campanha, porque o dinheiro era muito abundante do empresariado. E agora a gente vive um contexto um pouco desfavorável, que é uma situação econômica desfavorável no país. Nós temos mais de 13 milhões de desempregados aí no país, procurando emprego. Nós temos uma situação de um distanciamento da classe política com o eleitorado, né? Você veja, por exemplo, as últimas eleições suplementares realizadas pelo TSE, o nível de abstenção, votos nulos são extremamente alto, a mais de 30% do eleitorado apto a votar. Então, como você bem colocou, nós precisamos fazer um trabalho de longo prazo, com viés de crescimento para a participação do eleitorado no financiamento das campanhas gerais. Marcelo, você acha que essa modalidade de financiamento, como o Heron estava dizendo que havia um distanciamento, ela pode, à medida em que a pessoa doa para uma campanha, ela acha que se sente mais comprometida e pode cobrar mais dos seus candidatos? Sem dúvida, sem dúvida. O investimento como doação da pessoa física provavelmente fará com que esse eleitor fique mais atento às ações daquele candidato que ele apoiou. Eu tenho uma concepção de que, no fundo, um problema que a gente tinha grave em 2014 era, na verdade, a concentração das doações em poucos grupos privados e não necessariamente a participação das empresas privadas. Esse é um trabalho até relevante do professor Wagner Mancuso, da USP, que ele mostra que 28% de todos os recursos de doações privadas em 2014 se concentraram em apenas 10 grupos empresariais, enquanto todos os outros 72% foram de doações de mais de 16 grupos. Então, talvez o problema tenha sido lá atrás, lá em 2014 e nas demais eleições, essa concentração em poucos grupos e talvez, a minha hipótese é que, movidos aí pelos escândalos que a Lava Jato nos mostrou, nós talvez temos criado uma legislação tão brusca para exatamente, criado uma legislação excessivamente rigorosa. As doações de pessoas físicas são ínfimas, são de valores realmente que nem de longe lembram as doações que foram feitas para o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e que é o grande modelo, é o que todo mundo se espelha, é onde acredito que todos querem chegar. Além desse aspecto que você levantou, existe uma outra questão que é fundamental discutir. O eleitorado feminino é bem maior do que o eleitorado masculino. Em contrapartida, o número de mulheres candidatas ainda é muito pequeno. Sobre essa questão, a gente tem um depoimento que fala do financiamento da candidatura de mulheres. Vamos ouvir a jornalista Isis Maria, do coletivo Campanha de Mulher. A gente acredita que a destinação do fundo partidário para as campanhas de mulheres é o começo de um processo dos partidos de entenderem que essas mulheres precisam desse auxílio, precisam desse apoio para conseguir se eleger e trabalhar mais candidaturas. Então a gente sabe que isso não é imediato e que talvez em 2020 a gente já consiga ter um histórico e um acúmulo, né, a partir dessas eleições de 2018, que faça com que todo mundo perceba a importância, sim, de ter o fundo destinado nessa porcentagem para as mulheres. Heron, aí é um outro processo também de mudança cultural, de postura e de reconhecer o valor das mulheres no exercício da política, não é isso? Sim, exatamente. A legislação ela já previa o destaque de uma parcela inicialmente ainda pequena, 5% do fundo partidário, que depois foi alterada de 5% a 15%, e agora, numa última decisão no STF e no TSE, fixou-se o valor mínimo de 30%, tanto do fundo partidário como do fundo de campanha.
talvez a gente vá para a primeira eleição onde as candidaturas femininas nunca tiveram tanto dinheiro para o aporte em suas campanhas. Então, essa medida eu acredito que é uma medida extremamente importante para trazer não apenas as candidatas, a participação feminina na direção do partido, digamos, nos anseios, no exercício do partido, mas também até pelo próprio eleitorado feminino também, que, como você bem colocou, é um eleitorado que ele é superior ao eleitorado masculino. Então, eu acredito que agora, com, digamos assim, uma disponibilidade financeira maior para as campanhas, eu acredito na possibilidade de que um número maior de candidatas ao parlamento sejam eleitas na próxima eleição. Agora, Marcelo, a gente tem visto aí que a forma como o recurso da campanha é distribuída pelos partidos, ela é concentrada. Será que também no caso das mulheres a gente não vai ver uma concentração de recursos nas candidatas que já exercem um cargo público, que já estão no exercício dos seus mandatos? É provável que sim, mas eu acho que o grande mérito dessa reserva dos 30% para as candidaturas femininas está em forçar agora realmente as siglas a darem mais atenção às candidatas que colocam seu nome na disputa, né? Já havia uma reserva de vagas para candidatas. A questão é que não adiantava nada propor um nome, registrar um nome como candidata e não dar nenhum apoio ou estrutura para que essas candidatas fossem eleitas. Pro forma essa exato. Então, acho que agora, com essa destinação de recursos, as candidaturas femininas ficarão mais competitivas e as lideranças partidárias passarão a dar mais atenção para quais nomes serão lançados. É inadmissível no país, com 52% de mulheres, que a nossa representação, por exemplo, na Câmara dos Deputados não ultrapasse 9% de mulheres. É inadmissível. É inadmissível. Portanto, eu acho fundamental essa reserva de recursos e creio que ela pode ser benéfica e que a gente possa reverter esse quadro ao longo de algumas eleições. Você por favor. Eu queria fazer um comentário a respeito que eu acho que é importante pelo momento. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem uma preocupação muito grande em que esses valores de destaque de 30% do fundo partidário e 30% do fundo de campanha destinado às mulheres, eventualmente não sejam objeto de desvio de finalidade. Da seguinte forma, a partir do momento que o partido destaca esse valor e distribui esse recurso para seus candidatos, eventualmente você pode ter alguma manobra partidária para fazer com que aquele recurso que foi destinado à campanha feminina seja transferido no todo ou em parte para uma candidatura, por exemplo, masculina. Que é possível de acontecer. E o tribunal, na última sessão realizada no primeiro semestre, colocou um dispositivo muito importante na resolução de prestação de contas de campanha eleitoral, que diz o seguinte: o recurso destinado à campanha feminina ele tem que ser convertido em um bem ou serviço de campanha eleitoral em benefício da candidata, evitando assim que esse recurso possa ser transferido para uma outra forma, desvio de finalidade. A gente falava no começo do programa que não tem um modelo, a gente não pode olhar para um país e dizer esse modelo funciona bem. Mas a gente pediu para fazer um paralelo entre o financiamento de campanha no Brasil e no resto do mundo. A gente pediu a colaboração do professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza. Quando pensamos na relação entre financiamento e campanha eleitoral ao redor do mundo, há basicamente dois tipos de modelo. Aquele que é massivamente financiado com dinheiro do contribuinte via a redistribuição do Estado e outro que é massivamente financiado com dinheiro dos próprios eleitores, via militância partidária. Do choque desses dois modelos, nós temos que, especificamente no Brasil hoje, há uma tentativa de implementar uma situação na qual o governo dá uma parte do financiamento via fundo partidário eleitoral e a cidadania financia uma outra parte da campanha via doações. Qual é o desafio no nosso caso específico? A criação de uma cultura de engajamento cidadão aos processos eleitorais. Isso não tem acontecido, basicamente porque há uma relação de divórcio entre os representantes e os representados na atual conjuntura da democracia brasileira. A gente tem aí uma eleição que vai ter um desafio também de trazer o interesse pela participação política de um eleitor que está tão, digamos, entristecido e distanciado dessa realidade. Né? Essa é uma grande preocupação, né? Porque, por exemplo, os índices que nós temos de abstenção das últimas eleições suplementares, eles são extremamente preocupantes, né? E nós vivemos um momento político
adverso e muito difícil. Então, isso reforça o que foi dito pelo colega no VT. Há de fato, digamos assim, um divórcio, um distanciamento do eleitorado com a classe política. Aliado a isso, nós temos um contexto de uma campanha extremamente curta, que dificulta a renovação, e outra, uma concentração de recursos de campanha em que se destina à renovação do parlamento. Então, é um contexto em que nós verificamos uma grande dificuldade de iniciar um processo de aproximação do eleitorado. Esse processo será um processo longo e demorado. Não é nessa eleição. Não é algo que se resolva na próxima eleição. Exato, mas é um processo que ele precisa ser ao menos iniciado. Olha, eu queria, antes da gente encerrar a nossa conversa hoje, eu queria perguntar o seguinte. Nas eleições anteriores, o papel do marketing político foi fundamental para todas as campanhas. Agora, a gente, por conta dessas novas regras e da restrição de recursos, os planejadores econômicos, os administradores e gestores serão mais importantes do que o marketing político? Qual é a opinião de vocês dois, começando pelo Marcelo, rapidinho, para a gente poder concluir a nossa Perfeito. conversa? Na minha opinião, sim, né? Eles terão um papel de destaque porque terão que fazer mais com menos recursos, terão que levar mensagens cada vez mais claras, difundi-las gastando menos, né? Acho que o papel é fundamental. E também, bem, os grandes marqueteiros estiveram todos envolvidos na Lava Jato, então há também uma readequação dos próprios profissionais da área para trabalhar nas campanhas. Heron, do ponto de vista do TSE, você concorda com esse raciocínio? Sim, concordo. Nós temos uma campanha curta, receitas listas extremamente reduzidas, limites de gasto também extremamente reduzidos. Nós não temos o aparato do empresariado doando para a campanha eleitoral, então, como bem colocou o Marcelo, tanto os partidos como os candidatos terão que fazer mais com menos num período muito curto. A chance do eleitor enxergar um candidato de verdade mais próximo é bem real. Então. Exato. Eu acredito que o candidato ele terá que aparecer mais e tirar um pouco de toda aquela produção que existia nas campanhas anteriores. Ok. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu tenho certeza que essa nossa conversa serviu para deixar o nosso telespectador um pouco mais esclarecido sobre esse assunto. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Te espero na segunda que vem, às 10h15 da noite. Até lá!